abraço do pastor Valil, ali da congregação do bairro Confidência. E quero assim deixar um abraço do pastor aqui para todos os irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos então entrar na palavra de Deus, irmãos. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Os irmãos que têm a Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo 3, nós estaremos lendo apenas o versículo 5 até o versículo de número 7. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Josué capítulo 3, versículo 5. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Versículo 7. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor se revela e disse para Josué que assim como ele foi com Moisés, ele seria com ele. Aleluia! E nós temos aqui, meus amados irmãos, um grande líder, Josué, um homem que o Senhor levantou para poder conduzir, para poder instruir, para poder ensinar aquele povo que estava escravizado, aquele povo que estava sendo dominado por Faraó. Mas sabemos que antes de Josué havia um intercessor, que era o Moisés. E Moisés foi dado a ele essa responsabilidade, foi dado a ele, conforme o Senhor se revelou a ele e disse para que ele fosse até Israel, até o palácio, fosse até o povo que estava sendo escravizado pelo rei Faraó, e o Senhor assim fez. E a obra de Deus, ela se cumpriu através de Moisés. E sabemos que o Senhor disse para o povo que iria fazer a eles uma grande promessa, que só tinha uma promessa com o povo de Israel. Tinha uma promessa de Deus para se cumprir. E o Senhor levanta Moisés como instrumento. O Senhor ordena Moisés para que conduza o povo. E quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos sagrados, nós vemos que o Senhor, Ele sempre tem levantado homens e mulheres para fazer a tua obra. O Senhor sempre tem levantado alguém para fazer a tua obra. Se eu não fizer, o Senhor sempre vai levantar alguém que faça. Se tu não fizer, o Senhor vai levantar alguém que faça. Porque Moisés, o Senhor recolheu Moisés. E quando o Senhor recolhe Moisés, é transferir essa responsabilidade para Josué. E sabendo que para Deus Ele agir através de Josué, o Senhor requer conserto, o Senhor requer santidade, o Senhor requer separação, o Senhor requer comunhão, o Senhor requer obediência. E quantos meus amados irmãos têm deixado de receber? Porque não obedece, porque não ouve a voz de Deus, porque tem se desviado para outros caminhos, porque tem se apartado por outros caminhos. Mas aquele que crê, que acredita que a promessa ela vai se cumprir, ele permanece em obediência. Ele permanece no caminho. Ele nunca sai do caminho, mas ele sempre está no caminho. Aleluia.
Salmo 119, o salmista diz que bem-aventurados são aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Podemos dizer que bem-aventurados são aqueles que obedecem. Bem-aventurados são aqueles que se santificam. Bem-aventurados são aqueles que se preparam para enfrentar o dia mau, para enfrentar os dias difíceis, os dias das adversidades. Nós estamos aqui reunidos nesta noite, mas nós não sabemos o que está nos esperando lá na frente. Nós não sabemos qual o tipo de adversidade nós iremos enfrentar. A Bíblia nos fala que Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia. Ele era um homem de oração. Era um homem que sempre estava no joelho. É um homem que sempre estava falando com Deus. É um homem que sempre estava passando para Deus a sua necessidade. Porque ele sabia que ele era totalmente dependente de Deus. E a Bíblia nos relata, irmãos, no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 6 de Daniel, se me fala a memória, que quando Daniel soube que a escritura ela foi assinada, que homem nenhum poderia adorar nenhum outro Deus se não fosse o Deus do rei Dario. Mas a Bíblia diz, neste texto, que Daniel, ele foi fazer o que ele já tinha de costume de fazer. Ele foi para a oração. Ele foi para o joelho. Porque ele sabia, aleluia, que havia se levantado contra ele 120 presidentes e 2 príncipes para poder derrubar, para poder tirar da vida. Mas eles não sabiam que tinha um Deus, que o Deus de Israel, ele estava a favor de Daniel. Assim como o Deus de Israel, ele estava a favor de Josué, porque ele tinha essa obra para ser realizada na vida de Josué. Mas antes do Senhor atravessar o Rio Jordão, era necessário que o povo se preparasse. Antes de nós vencermos as nossas adversidades, nós precisamos nos preparar. Aleluia. Antes de passar, de enfrentar as lutas que nós iremos enfrentar, precisamos nos preparar. Eles sabiam que não seria fácil passar pelo Jordão se Deus não fosse com eles, se o Senhor não fosse com eles. Não tem como nós vencermos, irmãos. Não tem como a igreja vencer se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não passar conosco, certamente nós seremos vencidos. Mas quando nós estamos com o Senhor, é a certeza da vitória. É a certeza de sinal de maravilha. Estava prestes a acontecer um grande sinal de maravilha na vida do povo de Israel. E muitas das vezes nós estamos bem perto de receber algo da parte de Deus e muitos não recebem. Muitos deixam de receber, porque muitos pregaram e já não pregam mais, porque muitos oravam e já não oram mais, porque muitos estavam na presença e já não estão mais. Muitos tinham desejo, tinham gozo, tinham alegria de estar na casa de Deus e hoje não tem mais, porque se esqueceram de se preparar para o dia da adversidade. E quando nós olhamos para o povo de Israel, irmãos, muitos ali se rebelaram, muitos ali se entregaram à idolatria, muitos deixaram de servir ao Deus de Israel e se entregaram aos prazeres da carne. Aleluia! Tanto que a Bíblia nos revela que somente aqueles, aleluia, que tinham 20 anos de idade para baixo, que puderam entrar na terra prometida. Muitas das vezes a promessa, ela é dada a muitos, mas ela não
promessa, ela foi nos dada. Mas para ela se cumprir, precisamos permanecer no caminho. Temos que estar no caminho que o Senhor nos ordenou a passar, para que a promessa do Senhor, ela se cumpra nas nossas vidas. No versículo 1 do capítulo 3, a Bíblia diz assim: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Setim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes que passassem. Eles partiram de Setim, e foram em direção ao caminho, e foi em direção ao Jordão. E a Bíblia nos revela que eles ficaram ali 3 dias. Eles acamparam ali 3 dias antes deles atravessarem o Jordão. 3 dias ali eles ficaram, porque o Senhor sabia que eles ainda não estavam preparados para atravessar o Jordão. Muitas das vezes nós não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar, para colocar em nossas mãos. Aquele povo ainda não estava preparado para poder atravessar o Jordão. E o Senhor queria que aquele povo se preparasse. E o Senhor se revela a Josué, dizendo ao meu povo que santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Glória a Deus. Gente, quantas pessoas estão enfermas? Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas se encontram acabadas? Quantas pessoas neste momento estão escravizadas? E moram bem próximo da casa de Deus. E estão bem próximo do pronto-socorro. Mas esquece que aqui há o Deus de Israel. Glória a Deus. Para acontecer maravilha, o Senhor tem que estar presente. E a Bíblia nos relata que aquele povo, irmãos, estava ali, aguardando que a arca passasse. O povo estava aguardando. Chegaram os príncipes e se comunicaram a Josué. E disse para eles que a arca estava a caminho. A arca do concerto, a qual simbolizava a presença de Deus, estava próxima de chegar. E ali eles estavam aguardando a chegada daquela arca. Chegou-se a arca, sendo levada pelos sacerdotes levitas, porque tinha que manter-se uma distância daquela arca. Eles não podiam se aproximar daquela arca, porque aquela arca, ela simbolizava a presença de Deus. E sabemos que para ter acesso ao trono de Deus é necessário a santificação, é necessário vida com Deus, é necessário vida com obediência com o Eterno. Se não tiver santificação, não tem presença de Deus. Para Deus falar, tem que ter santificação, tem que ter conserto. E o Senhor exigiu um conserto daquele povo de Israel. Santifica, santifica. Para Deus operar, temos que nos santificar. Não basta somente receber o milagre, porque muitos já têm recebido. E muitos que receberam já não estão nem mais no nosso meio, já partiram desta terra, já não estão mais nesta terra e partiram sem Jesus, e partiram longe da presença do Criador. Quantos morreram porque se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra Moisés, se rebelaram contra
já não querem mais estar no caminho, já não querem mais servir o Senhor. Mas nós aqui estamos e não podemos sair do caminho, porque esse caminho vai nos levar até uma cidade. Glória a Deus. Uma cidade santa, uma cidade que nos aguarda, uma cidade que está preparada para receber o teu povo. Amados irmãos, aquele povo não podia se aproximar daquela arca. A Bíblia diz que eles tinham que manter uma distância de 2.000 côvados daquela arca. A arca foi na frente, juntamente com os sacerdotes, levitas, conduzindo aquela arca, e a presença de Deus no meio do povo de Israel. A presença de Deus conduzindo eles até o Jordão. A presença de Deus é que vai nos dar vitória. É a presença de Deus é que vai trazer a cura. É a presença de Deus é que vai trazer a libertação. É a presença de Deus é que vai trazer o milagre. É a presença de Deus. Estava bem próximo de acontecer um grande milagre, um grande sinal de maravilha. 2.000 côvados, irmãos, de distância, aproximadamente 950 metros na contagem de hoje. Você não podia chegar até aquela arca. E ali estava sendo conduzida pelos sacerdotes levitas, aquela arca. E quando eles chegaram, aleluia, até a beira daquele rio Jordão, a Bíblia diz que o rio se transbordava. O rio estava transbordando. Dentro daquela arca, irmãos, tinha algo simbólico, trazendo para os dias de hoje. Dentro daquela arca tinha o cajado de Moisés para fazer. Dentro daquela arca estava o cajado de Moisés, que representa a autoridade. Quem tem autoridade para curar? Aleluia! Quem tem autoridade para conduzir aquele povo? Quem tinha autoridade para conduzir aquele povo? Josué, porque o Senhor deu a ele a autoridade. A autoridade que foi dada a Moisés foi dada a Josué. Dentro daquela arca estava aquela tábua dos 10 mandamentos que foi escrita pelo Senhor. Dentro daquela arca estava o maná, dentro de um pote estava o maná, a qual o Senhor havia matado a fome de milhares de pessoas. O maná estava ali, representando a providência, o alimento de Deus. Aquele maná, irmãos, há um grande mistério, porque se eles não comessem, ele estragava. E aquele maná estava ali dentro daquela caixinha, dentro da arca. Dentro daquela arca, irmãos, ali estava algo que simbolizava, aleluia, a presença de Deus. O cajado, o maná, a tábua dos 10 mandamentos estava ali dentro daquela arca. E aquela arca estava sendo conduzida. Estava prestes de acontecer um grande sinal de maravilha. E eu aprendo, irmãos, porque aqueles sacerdotes foram levantados por Deus para poder conduzir aquela arca. E somente homens e mulheres, aleluia, que estão no caminho, é que têm acesso à presença de Deus. E acesso à presença de Deus tem que estar no caminho. Para receber algo do Deus de Israel, nós precisamos estar no caminho.
estiver no caminho, não recebe. Para receber de Deus, tem que estar no caminho. Estava bem próximo de acontecer a promessa de Deus a favor do teu povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no vosso meio. Muitos querem receber, mas não querem ter vida com Deus. Muitos querem ser grandemente abençoados, mas não querem ter vida com Deus, não querem andar no caminho. Porque para andar no caminho, tem que obedecer. Para permanecer no caminho, tem que estar na palavra. Isaías capítulo 43. Através do profeta Isaías, o Senhor se revela a Jacó. Agora, assim diz o Senhor, ó Jacó, que te criou, que te formou, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. O Senhor se revela de maneira gloriosa a Jacó. E por que o Senhor muitas vezes não tem se revelado, irmãos? Porque muitos não têm se preparado, não têm se santificado para que haja a manifestação do poder de Deus. Muitos acham que esta porta ela está aberta, aleluia, e que algo que está acontecendo aqui é algo comum, mas não. O que acontece desta porta para dentro é algo sobrenatural, porque aqui há a presença de Deus. E todos aqueles que passarem por esta porta há de receber algo da parte de Deus, há de receber algo de Deus, porque o Senhor já nos revelou que nós somos primícias dele, que nós somos herança, que nós somos herdeiros dele. Nós precisamos estar no caminho. Glória a Deus. E o Senhor disse mais ainda a Jacó: quando passares pelas águas, passarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, passarei contigo. Nenhuma chama arderá sobre ti. Irmãos, é como o Senhor dissesse para a igreja hoje: não importa a luta que nós estamos passando, não importa a prova que nós estamos enfrentando, não importa qual é a adversidade que nós estamos vivendo, mas o Senhor está dizendo que Ele vai passar conosco. E o Senhor está conosco no nosso caminhar, no nosso deitar, no nosso levantar. O Senhor está com a tua igreja. O Senhor está no meio de nós. A presença de Deus aqui neste templo. Por meio do Espírito Santo, há a presença de Deus aqui nesta casa. Eu posso dizer que eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto algo diferente aqui neste templo. Como para nós, cantarás da camarada. Só não recebe aquele que não passar por essas portas, mas aquele que passar por essas portas, ele recebe de Deus. Porque Deus tem algo preparado. Porque aqui tem homem. Aqui tem um líder que Deus levantou. O pastor, ele é o anjo desta igreja. E assim como Deus levantou Josué, Ele tem levantado pastores para poder conduzir a tua obra, para poder conduzir o teu rebanho. E eu creio
que aqui tem alimento para as ovelhas. Irmãos, o milagre estava perto de acontecer. Aleluia! Mas para receber tem que permanecer. Conforme eu disse anteriormente, tem uma promessa para se cumprir na tua vida. Tem uma promessa para se cumprir na minha vida, nas nossas vidas. Mas precisamos permanecer neste caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor estava bem perto de atravessar o Jordão. Versículo 7, o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, serei contigo. Moisés estava sobre a vontade de Glória a Deus. Deus. Josué estava sobre a vontade de Deus. Nós precisamos estar sobre a vontade de Deus para nós recebermos algo que vem dele. Para nós recebermos, temos que estar, conforme eu disse, em obediência, para que a vontade do Senhor ela se cumpra. Para que o nome do Senhor seja engrandecido nas nossas vidas. Glória a Deus. O Senhor disse para Moisés que ele iria fazer para que o povo de Israel visse. E o Senhor pode operar grandes sinais para que o povo do Santa Teresinha veja. Pode entrar um cadeirante aí, o Senhor pode fazer com que ele se levante da cadeira. Mas o povo está muito incrédulo, irmãos. O povo está muito incrédulo. Porque se eles olharem para o pastor vazio, eles não vão receber nada. Mas se eles olharem para o pastor vazio e ver Jesus na vida dele, eles vão receber alguma coisa. Se eles olharem para esta igreja e ver Jesus, eles vão receber alguma coisa. Porque há a presença de Deus. Glória a Deus. Nós não fazemos. Se você olhar para mim, não vai receber nada. Mas se nós olharmos para o Senhor dos Exércitos, se nós olharmos para Jesus, vai acontecer um milagre. Certamente muitos ali estavam ali no meio. Será que nós iremos conseguir atravessar esse Jordão? Mas será que Jesus curaria? Na hora da oração, temos que usar a nossa fé. O pastor vai orar? Eu vou. O pastor vai orar? Eu vou ser curado aqui nesta noite. A irmã, a esposa do pastor vai orar? Jesus vai usar ela. Eu vou ser curado aqui nesta noite. Para acontecer um milagre, nós temos que crer, que acreditar. Como o Senhor ordenou Josué que o povo se santificasse, e o povo se santificou. Aí Deus operou. E a Bíblia diz: quando o sacerdote botar os pés nas bordas do rio, aleluia, quando eles pisaram agora no rio, o Senhor usa Josué e ordena a eles que eles parem e ouça o que o Senhor tem para dizer. Aleluia. Nós precisamos parar e ouvir o que Deus tem para falar. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouve as palavras do Senhor vosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro nós temos que ouvir para que haja um milagre. Primeiro nós temos que ouvir para que haja um milagre. E o povo ouviu. O povo ouviu. E a Bíblia diz que os sacerdotes, quando eles começaram a entrar no Rio Jordão, então quando eles colocaram os pés, o rio secou. E aquela água que o rio
Jordão ele não era em nível, ele não era nivelado, mas ele era inclinado. E o texto diz que aquela água que descia o Jordão, ela parou. Jesus parou aquelas águas. O Senhor parou aquelas águas. O Deus de Israel parou aquelas águas. Glória a Deus. E o povo passou em seco e atravessou o Jordão. Irmãos, assim nós olhamos para a situação que nós estamos vivendo e achamos que nós não iremos conseguir. Mas quando nós não olhamos para a situação, mas nós olhamos para o Deus de Israel, nós olhamos para o Senhor dos Exércitos, nós recebemos. Porque Ele é maior do que qualquer tipo de adversidade. Porque Ele é o Criador. Ele não diz para Josué que ele não diz para Jacó que Ele é o Criador. Ele diz para Josué que assim como Ele foi com Moisés, Ele seria com ele. Assim como o Senhor foi com Moisés, assim como o Senhor foi com Josué, Ele é como pastor da igreja. Os sinais irão acontecer através da igreja, através da liderança da igreja. E o rio secou e o povo atravessou. Estou encerrando, tá, irmãos? Estou encerrando porque o relógio não para. E quando eles acabam de atravessar o Jordão, e com certeza eles disseram: agora nós vamos entrar na terra prometida. Jesus está próximo de voltar. Jesus está próximo. A igreja está próxima de ser arrebatada. Nós não sabemos quanto tempo. Não sabemos se é hoje, não sabemos se é amanhã, não sabemos se é daqui 20 anos, se é daqui 50 anos, mas nós temos que nos preparar. Aquele povo, eles achavam que eles já iam atravessar a terra prometida, mas não. Primeiro, a Bíblia diz que quando eles acabaram de atravessar, o Senhor ordenou, o Senhor deu uma ordem a Josué e disse para ele: separa aí um homem de cada tribo, um homem de cada tribo, e cada um deles vai pegar uma pedra e vão construir um memorial. Os irmãos entenderem aqui, irmãos, como que o mistério é forte, como que isso aqui é forte na nossa vida. O Senhor ordenou para Josué, para que aqueles homens construíssem um memorial. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai para cá. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus, os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repouse nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima que descem pararão no montão. Assim aconteceu. E eles construíram aquele memorial, para que eles se lembrassem, para que os filhos deles, para que os netos deles se lembrassem do que o Senhor havia feito. Irmãos, nós precisamos
trazer em nossa memória o que o Senhor já fez na nossa vida. Faça um memorial neste momento. Traga em sua memória tudo o que o Senhor já fez na sua vida. E tudo o que Ele tem feito. Porque ainda há coisas grandes para Ele fazer. Mas nós precisamos ter este memorial. Nós precisamos caminhar com esse memorial para que nós possamos lembrar, para que nós não venhamos sair do caminho, para que nós venhamos permanecer no caminho. Porque muitos daqueles que não puderam entrar na terra prometida, eles se esqueceram que o Senhor havia passado com eles no mar vermelho, que o Senhor havia livrado eles das mãos dos egípcios, que o Senhor havia livrado eles das mãos de Faraó. Eles esqueceram que o Senhor havia matado a fome deles com maná, porque eles esqueceram que o Senhor providenciou as aves para que eles comessem carne, até se panturrar. Eles se esqueceram de tudo que o Senhor havia feito e não puderam entrar na terra prometida. E assim somos nós, a igreja do Senhor. Aqueles que se esquecerem do que Deus já fez e saem do caminho, não irão entrar na mansão celestial. Mas somente aquele que permanecer no caminho, que guardar em sua memória o que Deus fez e o que Ele há de fazer, é que vão poder entrar na mansão celestial. Amém, irmãos? Então que nós possamos ter este memorial, trazer em nossa memória o que o Senhor fez na vida do teu filho, o que o Senhor fez na vida da tua esposa, o que o Senhor fez na tua vida. Eu tenho em minha memória, eu trago em minha memória tudo que Deus fez, da onde o Senhor me arrancou, da onde Ele me tirou. O Senhor levanta o homem do pó e do esterco e faz ele se assentar no meio dos príncipes. Então que nós possamos ter em nossa memória, porque quando nós temos em nossa memória o que Deus fez, nós estamos valorizando o que Ele fez na nossa vida. Aí sim vai se cumprir a promessa de Deus na minha e na tua vida. Que os irmãos fiquem com esta palavra nesta noite e que a palavra do Senhor se cumpra na minha e na tua vida. Que nós possamos permanecer no caminho, porque tem algo nos esperando, tem uma mansão celestial nos esperando. O Senhor Jesus está nos aguardando lá na glória, e nós iremos reinar com Ele eternamente. Mas para isso acontecer, temos que permanecer no caminho. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu volto o microfone para quem é de direito. Amém? Quando os irmãos for orar, ore por mim, ore pela minha família. Os irmãos não reparam que eu estou meio rouco, minha voz está meio presa, mas o Senhor é misericordioso. Amém? Que Deus possa nos dar a oportunidade de